Essa é uma pergunta bastante prevalente quando eu dou alguma palestra para pacientes oncológicos, né? Será que eu posso processar? Que riscos eu corro? Bom, vamos lá, deixa eu explicar o seguinte para vocês. Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, sou professor de direito, autor de livro jurídico, trabalho na área defendendo pacientes contra planos de saúde há muitos anos e eu vou explicar um pouquinho aqui sobre essas questões que envolvem aí processar um plano de saúde quando você é um paciente oncológico. A primeira grande questão que me perguntam sempre é: se eu processar, eu vou ser excluído do contrato? E não existe isso. Você não vai ser excluído do contrato de plano de saúde. Aliás, a justiça tem uma posição muito sedimentada até de que mesmo naqueles planos empresariais grandes, gigantes, o paciente que está em tratamento oncológico não pode ter rescindido o seu contrato. Tá? Mesmo naqueles contratos em que a justiça trata de uma maneira muito mais tranquila a rescisão de plano de saúde. Então, muito menos se o plano for, sei lá, individual, familiar, empresarial pela sua empresa, enfim, N questões aí e tal, não pode acontecer. Ah, vai subir muito meu plano de saúde se eu processar? E eu vou te dizer o seguinte, vamos lá. Se seu plano de saúde for individual ou familiar, ele vai ter o reajuste da INS, primeira coisa. Se ele for empresarial, seja a empresa sua ou de alguém, se for aquele contrato entre uma até 29 vidas que estão nesse plano de saúde, nesse seu contrato especificamente, seu reajuste vai ser igual ao de todo mundo que tem contrato de plano de saúde empresarial, ok? Com aquela operadora. Então, não. E aí tem gente que fala assim para mim, e se eu for trabalhando numa grande empresa, né? Será que a empresa tem que ser processada junto? Não. A empresa em que você trabalha não responde pelo processo, ela não vai ser processada. Se você tiver que mover uma ação judicial, você vai mover uma ação judicial exclusivamente você, beneficiário, contra o plano de saúde. E aí, quando eu falo beneficiário, eu estou falando do beneficiário mesmo, eu não estou falando do titular ou de não sei quem e tal, eu estou falando da pessoa que vai ter que eventualmente fazer o tratamento. É isso que eu estou falando. Se for uma criança, é a criança quem vai mover a ação judicial contra a operadora de plano de saúde, ok? É sempre em nome próprio, sempre isso. Aí tem gente que vai falar assim, mas como é que é mover uma ação judicial para buscar um tratamento oncológico pela operadora de plano de saúde? Veja, em geral, essas ações judiciais elas são elaboradas com um pedido de liminar. O que é isso? É um pedido que a gente faz dentro de um processo, então já é um processo desde logo, é um pedido em que a gente explica para um juiz que há duas coisas basicamente, urgência e direito. Eu mostrando para um juiz que tem urgência e que tem o direito, ele pode ir lá e conceder o que a gente chama de liminar, uma ordem judicial provisória capaz de permitir que eu usufrua desde logo do medicamento. Se ele se convence que eu tenho o direito, que tem urgência, ele pode desde logo conceder esse direito. E se ele entender que eu não tenho direito? Aí você pode recorrer da decisão do juízo, que vai levar aí, mais, sei lá, 7 dias, né? Alguma coisa assim, por exemplo, pode ser que leve. Mas eu perguntaria, por que um juiz entendeu que você não tem direito, né? Será que faltou alguma explicação? Será que tem aqui algum detalhe? Porque, em geral, claro, um plano de saúde está destinado a cobrir tudo aquilo que está em acordo com a ciência. Se a indicação foi feita pelo médico em acordo com a ciência, não existe razão para que um plano de saúde não cubra, porque é isso que diz a lei. A lei dos planos de saúde hoje, ela diz que a operadora de plano de saúde deve custear todos os tratamentos que estão em acordo com a ciência. Quando a gente fala em evidência científica, existem níveis diferentes de evidência científica e, claro, quanto mais prevalente a doença, maior a quantidade de estudos que vai existir a respeito dessa indicação de tratamento. E quanto mais rara a doença, menor o nível de evidência científica um juiz vai exigir da gente. Mas olhar para o relatório médico, olhar para a lei, entender os níveis de evidência científica para poder corroborar a prescrição do médico e ajudar a conseguir isso na justiça, tudo isso é papel de um advogado especialista em plano de saúde. E hoje, um processo judicial é eletrônico em todo o país. De forma que não importa se você está numa cidade e você vai contratar um advogado online, por exemplo, fazer uma reunião online com o seu advogado, para que ele analise seu caso e você inicie uma ação judicial. Porque tudo, do início ao fim de um processo, pode ser feito de maneira online, absolutamente tudo. Mas vai ter, se tiver uma audiência em processos contra planos de saúde, em geral, por uma série de razões, não costumam ter audiência. A audiência acontece quando os fatos de um processo são controversos. E, em geral, os fatos, nos casos de planos de saúde, não são controversos. O que é controverso pode ser a evidência científica, o direito.
mas os fatos são os mesmos. O paciente tem tal doença, está indicado para o tratamento tal. Para isso, você não precisa de testemunha propriamente. Existem outras provas que você faz em que um juiz acolhe. Mas ainda que houvesse a necessidade de ter uma audiência, essa também poderia ser feita online, né? Ao longo desses anos todos, esses dias mesmo, eu mesmo estando em São Paulo, fiz uma audiência online, num caso raríssimo, de um paciente, numa situação muito diferente, que envolve particularidades muito diferentes de tudo aquilo que eu vivi, basicamente na advocacia até hoje. E essa audiência ocorreu em Foz do Iguaçu. Eu estava no meu escritório em São Paulo, fazendo audiência com o juiz. A família desse beneficiário já tinha até mudado de estado também. Enfim, tudo isso é feito online. Então, entenda o seguinte, fazer uma ação judicial é uma possibilidade que você vai ter que sentar com um advogado experiente, especialista em plano de saúde, levar o seu caso para que ele analise e ele possa mensurar para você quais são suas possibilidades. Porque conseguir uma liminar é sempre possível, mas liminar é só uma decisão provisória. Tão importante quanto ter uma decisão provisória, depois é transformar isso numa decisão final e definitiva para valer para sempre. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Fale sempre com advogados especialistas em plano de saúde e olha, me siga nas redes sociais, porque é nelas que eu conto para você tudo que seu plano de saúde não quer que você saiba. Muita saúde para você, que tudo fique bem com você e com a sua família. Até o próximo vídeo.